Boa noite. Primeiramente, uma grande satisfação estar presente nessa casa e uma satisfação pessoal por conta de que, alguns anos atrás, quando eu ingressei na faculdade, na UFGD, no curso de História, eu comecei a estudar um pouco a história e peguei paixão pela política, estudando a história do Brasil, estudando a história de outros países, apaixonei por política. E naquela minha inocência, naquela minha vontade, eu pensei comigo, eu quero ser político, eu quero me candidatar, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, eu quero ser um deputado, porque assim, sendo político, eu vou conseguir ajudar a construir uma sociedade melhor, com projetos, com discussões. Esse era o meu objetivo. Comecei a estudar um pouco mais a história e comecei a perceber que talvez sozinho, numa casa de leis, não conseguiria fazer muita coisa. Foi aí que eu consegui perceber, na graduação de História, que provavelmente eu conseguiria ajudar a construir uma sociedade muito melhor sendo professor. Porque sendo professor, eu conseguiria estar presente com os alunos e assim conseguir fazer cidadãos de bem. Conseguir lapidar a pedra bruta e tornar essa pedra bruta um homem de bem. E assim me tornei professor. No entanto, nós estamos observando de uns dias para cá, de uns tempos, de alguns anos para cá, que a nossa situação enquanto professor, que nunca foi tão importante para os nossos governantes do nosso país, tem piorado. Por isso, então, eu gostaria, desses minutos que foi concedido a mim, poder falar algumas questões que estão acontecendo nesse momento com o nosso governo atual, para depois poder falar algumas questões, algumas reflexões. A questão é que, a partir de 2019, o nosso então governador, Reinaldo Azambuja, fez uma mudança na Lei 087, a qual nós, professores, estávamos todos enquadrados. Nessa lei, de uma forma geral, é onde redigia a questão salarial, a questão da contratação do professor. O então governador, Reinaldo Azambuja, em 2019, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa a Lei 266. E nessa lei houve uma pequena mudança nesse estatuto e nós, professores convocados, fomos apartados, por assim dizer, dos professores efetivos. Em algumas questões particulares, é claro que é necessário, por conta do processo seletivo. Aliás, nobres vereadores, nobres vereadoras, há ponto positivo nessa lei. Por exemplo, a forma da contratação. Até então, muitos dos diretores contratavam os professores a seu bel prazer. A lei trouxe uma regulamentação, trouxe um processo seletivo, que acredito eu que é extremamente importante para essa nova mudança e algo bom, porque isso tira um pouco daquelas amizades. No entanto, essa mesma lei, essa 266, trouxe um grande problema, que é a questão de uma tabela salarial específica para os professores contratados. De cara, quando essa lei foi aprovada, a Assembleia aprovou uma redução no salário, por conta da criação dessa nova tabela, e a nova tabela trouxe um valor de 30% a menos no salário do professor convocado em relação ao professor efetivo. Naquele momento, o nosso governador, Reinaldo Azambuja, alegou que isso seria muito interessante, muito positivo para os professores contratados, pois nós teríamos o contrato feito por 12 meses ininterruptos. Anteriormente, nós éramos contratados apenas pelo período letivo. Naquele momento, a FETEMES, me parece que demonstrou um certo descontentamento, fez as suas manifestações na pessoa do presidente Jaime,
Mas, no entanto, até mesmo a categoria parece que aceitou, quase numa passividade, essa redução, com a justificativa de que nós teríamos, então, um contrato de 12 meses. No entanto, o atual governo, eleito democraticamente o ano passado, assumiu um compromisso, juntamente com a FETEMES, de equiparar o salário do professor. O problema, no caso, é que aquela diferença dos 30%, ao longo de 2019 até hoje, está em torno de 44%. Nós, alguns professores de matemática, fez esses cálculos. Hoje, para vocês terem uma ideia, um professor graduado, efetivo do Estado, ele tem um salário e o professor contratado recebe em torno de R$62 mil a menos ao longo de um ano. R$62 mil. Um professor efetivo com o título de mestre e um professor contratado com o título de MET recebe a menos R$72 mil no ano. É uma diferença muito considerável. Com esse novo governo, apesar dele ter assumido o compromisso de que iria equiparar o salário do professor contratado com o professor efetivo, para o ano que vem, no novo processo seletivo que vai ocorrer, há a proposta desse governo de mudar a maneira da contratação do professor. Essa contratação, ela está sendo discutida ao longo apenas do ano letivo. Ou seja, nós iríamos receber apenas no período do ano letivo algo em torno de 9,5 salários, 10 salários. Já contando a diferença de 44% que nós temos entre professor contratado e professor efetivo, essa diferença, ao longo de um ano, ela subiria para R$82 mil entre os professores efetivo, contratado, apenas com a graduação. A diferença entre um professor efetivo e um professor contratado com o título de mestre, essa diferença anual seria de R$92 mil. É uma diferença muito considerável. Para um governo que assumiu o compromisso de que lá atrás seríamos contratados pelo período ininterrupto de 12 meses. Para um governo que lá atrás prometeu uma equiparação de salário. O que mais nos assusta é justamente que a categoria ou as entidades que deveriam nos defender para essas questões que estão sendo apontadas, está aparentemente a favor do projeto do governo. Eu estou falando aqui sindicatos, Sintedes, de todos os municípios e a Federação Estadual, a FETEMES. E vou além. Em reunião ocorrida no dia 24 de agosto, a própria FETEMES demonstrou estar a favor desse novo forma de contrato. E o que é pior, o discurso deles é que o professor contratado não trabalha no mês de janeiro. Uma categoria que, ao longo de toda a história do nosso país, ela vem sendo massacrada. Uma categoria que, ao longo da história do nosso país, pouco teve de importância ou de valor retribuído a nós. E aqui, me perdoem o comentário, nós não estamos sendo demagogos, nós estamos sendo realistas. Porque, pergunto para vocês, da sociedade, como que nós podemos construir cidadãos de bens? Como que nós podemos lapidar a pedra bruta, se nós não temos... O senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Nós não temos essa base, esse apoio de um governo que nos últimos anos vem tratando o professor como um doutrinador, de um governo que nos últimos anos está colocando a ciência, está colocando a universidade como um lugar de balbúrdia,
Onde que nós formamos a nossa sociedade? Por que nós não repensamos, então, nesse momento, justamente essa necessidade? Nós estamos sendo, senhores vereadores, vereadoras, sociedade, nós estamos perdendo a nossa dignidade. Estão tirando a nossa dignidade enquanto cidadão, enquanto profissionais. Portanto, estou aqui hoje, em nome dos colegas professores efetivos, dos professores contratados, pedir o apoio dos nobres vereadores, das nobres vereadoras e da sociedade como um todo, para que nos ajude, para que nos apoie. É apenas o que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo que nos respeite a nossa dignidade. Muito obrigado.